E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus Melo, eu sou desenvolvedor de software aqui na Nelway. Já tem 2 anos que eu estou trabalhando aqui. Trabalho no time de Data Plat, ali o time de Data Platform, junto com o pessoal ali de dados, que são os responsáveis por desenvolver os bots. A gente ali provê toda a infraestrutura necessária para que os times que desenvolvem os bots consigam fazer os seus bots de maneira mais rápida e mais eficiente. E a ideia aqui desse tutorial de bots, essa série de vídeos agora que a gente vai trazer para vocês, é mostrar um pouquinho sobre como funciona o desenvolvimento de um bot. Então, você que nunca viu nada de bots, você que nunca viu nenhuma linha de código de como é que você pode fazer, não tem nem ideia de como é que você pode fazer para desenvolver um bot, me segue aqui que a gente vai conseguir mostrar alguns detalhes e algumas coisas de como é que você pode fazer seu primeiro bot e, e seguir aí nessa jornada que é o desenvolvimento de um bot. Então, aqui, como é que vai funcionar esse nosso tutorial? A gente vai ter um tutorial muito mão na massa. A ideia é que vocês trabalhem muito na prática, codando bastante, e eu vou mostrar muito código também para vocês. Vai ter ali uma pequena introdução ali HTML, CSS, CSS Selector, só para poder equalizar todo mundo, só para poder colocar todo mundo no mesmo lado ali da moeda, porque são essas tecnologias que são muito utilizadas hoje. Imagina, todo site web é uma página HTML, né? Então, você saber olhar um HTML, um código-fonte HTML, saber olhar um CSS e utilizar o CSS Selector é extremamente importante para você conseguir desenvolver um bot e coletar dados na web. A gente também vai fazer uma pequena introdução ali ao mundo dos bots, então mostrar um pouco sobre o que eles são utilizados, aonde que eles são utilizados, como que eles são utilizados, e aí a gente vai conseguir dizer o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode ser feito, entendeu? Então é mais essa parte introdutória aí. Aí depois que a gente passar dessa introdução às tecnologias e aos bots, a gente vai para a parte prática. Então a ideia aqui é trazer o básico ali de bots para vocês, como é que você consegue fazer ali o seu primeiro bot, e utilizando sempre testes. Aqui na Nelway, basicamente todos os times e basicamente todos os projetos, se eu não me engano, utilizam testes unitários e testes de integração para a gente poder ter uma garantia maior na nossa entrega. E eu acredito que hoje em dia o mercado aí é uma característica fundamental, um desenvolvedor conhecer um pouco sobre testes e conseguir utilizar isso no seu dia a dia. Então, seria muito estranho aqui eu falar para vocês de bots e não apresentar nada de testes. É uma coisa ali que está no nosso sangue e eu também quero poder passar isso para vocês. Depois desse básico aí, apresentando um pouco sobre testes, a gente vai falar sobre Beautiful Soup, que é um framework em Python que ajuda muito na coleta de bots, na coleta de dados, né? E também vamos falar um pouco ali sobre o CSS Selector. O CSS Selector, ele é muito importante para você conseguir caminhar dentro do CSS e conseguir extrair as informações ali HTML, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E para finalizar, a gente vai falar sobre o Scrap. O Scrap é um outro framework em Python, que ele serve também para organizar o seu bot em um projeto um pouco mais robusto e vai te ajudar bastante a você conseguir ter um projeto aí um pouco maior, de porte um pouco maior, e automatizar muita coisa que pode ser feita com bot. Ok, pessoal, agora falando um pouco aqui sobre como é que funciona a coleta de dados públicos e como é que a gente utiliza ele aqui dentro da Nelway. Tudo começa com os bots, né? Então, temos nossos bots que são desenvolvidos aqui, e depois que esses bots são desenvolvidos, eles acessam a web, fazem a coleta dos dados que tem que ser feita, estruturam esses dados, e depois que ele estruturou esse dado que estava ali semi-estruturado, ou às vezes até era só um PDF ali dentro que o desenvolvedor teve que fazer todo um trabalho ali em cima para poder extrair esses dados da web, ele passa por uma etapa de tratamento e integração. Então aqui nós temos diversas capabilities aqui onde esses dados que foram coletados são disponibilizados, e eles são disponibilizados para que o time de modelagem estatística consiga fazer
gerar todos os insights e utilizar toda a tecnologia e toda a inteligência artificial para poder modelar esses dados. E aí, com esses dados modelados, a gente disponibiliza isso em diversos produtos aqui, tanto da parte de sales e marketing, quanto da parte de prevention aqui, que a gente chama, que é a parte ali de risk compliance e todos os produtos que os nossos clientes necessitam para poder ter uma maior certeza de venda, né? Conseguir ganhar mais, ou vão perder menos fazendo uma prevenção seja um fornecedor que a pessoa seria melhor não ter colocado para dentro do seu hall ali de fornecedores, ou seja, você conseguindo encontrar novos clientes ali que sejam parecidos com uma carteira de clientes que você já tem. Então, toda essa etapa que a gente tem aqui de desenvolvimento, tudo começa lá no desenvolvimento dos bots, para a gente conseguir ter esses produtos aqui, gerar todas essas modelagens estatísticas. Tem toda uma etapa de tratamento e integração que também é muito importante, para que a gente consiga ter um dado mais limpo e ter um dado mais fácil de conseguir você gerar toda a modelagem e ter todos os dados estatísticos necessários em cima dos dados. Então, agora eu quero dar um breve contexto aqui para vocês sobre quais são as tecnologias que são utilizadas aqui. Então, começa com essa frase. Os sites, eles são chamados também de sistema web, depende do como a pessoa quer falar, pode ser um ou pode ser outro, não tem problema nenhum. Eles normalmente são acessados por um navegador de internet, né? É o que a gente faz, entra no Google, entra no YouTube, entra ali no site da Nelway, e ela precisa de um tipo de linguagem que permite interpretar e exibir esse conteúdo. Então a gente consegue ver as imagens assim bonitinhas, de uma maneira que um ser humano consegue ver ali bonitinho, né? Mas tudo isso usa o HTML no fundo. Então, por detrás disso, o código-fonte disso está todo escrito em HTML. E esse HTML, ele é o que estrutura toda essa página para ela ficar nesse formato que a gente está vendo aqui. E essas páginas, elas são compostas, essa estrutura estática, né, que tem dentro dessas páginas aqui, são compostas por tags. E essas tags são extremamente importantes num bot para você coletar esses dados. Então, você entender como funcionam as tags HTML é muito importante. E aí, trazendo um pouco mais sobre o HTML e CSS, o HTML, ele é o que define a estrutura da página e do conteúdo. Mas ele tá ali para dar todo o alicerce necessário para que aquela página possa ser construída. E dentro do HTML, normalmente ele está composto também por um CSS e um JavaScript, né? Vou falar um pouquinho mais sobre esses dois aí. O CSS, ele é o que vai permitir estilizar essa página, deixar ela com um jeito assim mais bonito para a gente ver, né? Para os olhos conseguirem ver ali de uma maneira mais agradável. Então, com CSS você vai definir tamanho dos elementos, as cores, as formas, a posição, fonte, tudo isso é CSS. O HTML ele é só estrutura, só para exibir aquele conteúdo. O CSS é para ficar bonito ali dentro. E já o JavaScript, ele é diferente. O JavaScript ele é uma linguagem de lógica de programação e ela vai permitir transformar todo esse conteúdo, essas estruturas estáticas que tem dentro do HTML e do CSS em estruturas dinâmicas. Então, como ele tem a lógica de programação ali por trás, dentro do JavaScript, você consegue fazer isso tudo. É como se fosse uma casa. A gente tem ali o HTML como se fosse a estrutura e a interface de toda a casa, né? Toda a estrutura por trás, as colunas, as definições, o que vai ser um espaço que pode ser um quarto, o que vai ser um espaço que pode ser uma cozinha. A gente tem CSS que vai cuidar de toda essa parte do estilo da página, as cores, as paredes e tal. E já o JavaScript, ele vai, você pode colocar como se fosse a definição do que vai ser cada cômodo e para que aquilo ali serve. Então, você tem uma cozinha de como as coisas estão alocadas dentro da cozinha. Tudo isso é um comparativo que dá para a gente fazer, entendeu? Então, toda casa tem um alicerce por debaixo, toda casa tem um estilo, uma beleza que é importante também para que seja agradável aos olhos, e toda casa tem que ter uma funcionalidade. Então, as partes da casa podem ser como se fosse o JavaScript dentro de uma página web. E aqui como é que é uma sintaxe HTML bem simples. Então, como já foi dito aqui para vocês, o HTML ele é constituído de tags. E a gente usa a sintaxe do navegador para poder interpretar esse código. Então, a gente tem aqui a tag, no caso aqui a tag meta,
um atributo e um valor. Então, você vai ver isso muito normal em várias páginas web, utilizando sempre essa característica mais completa aqui, de ter uma tag, um atributo, um valor. Mas também pode acontecer dele estar em pares. Então, você tem aqui uma tag só que de abertura, sem nenhum atributo dentro, pode acontecer isso também, e uma de fechamento. No caso aqui é uma tag P. Ou também ela pode estar numa estrutura de ser uma tag única. Só uma tag, no caso aqui o IMG, que não precisa ter esse fechamento aqui no final. Então aqui a gente está vendo 3 maneiras diferentes de observar como é que é a sintaxe HTML das tags. E aqui a gente tem uma estrutura básica de um arquivo HTML. Então, todo arquivo HTML inicia com a tag HTML, e aqui estão os elementos que ela pode conter. Então, vocês estão vendo aqui, essa primeira tag HTML, ela tem aqui um atributo, que tem um valor também. A tag head tem aqui só a tag sem nenhum atributo aqui dentro, e tem o fechamento aqui dela. E aqui dentro você tem outras tags aqui. Então, você vai sempre ter essa estrutura meio que em árvore, entendeu? Você tem um HTML está abrindo, lá no final, depois de toda a estrutura da página HTML, é que vai estar o fechamento dela. Então, fica tudo alinhado aqui dentro das posições que você quer colocar. Então, ela é relativamente fácil de você olhar e ler e entender onde é que está, o que está dentro do que, entendeu? Claro, tem a indentação que é extremamente importante para que a visualização nossa seja bem feita, né? Mas essa aqui é a estrutura básica de um arquivo HTML. Beleza? E aqui a gente tem como se fosse, a gente tem o DOM e a árvore do HTML. Então, existem elementos pais, existem elementos filhos e elementos irmãos. Então, aqui a gente pode ver, o elemento aqui HTML é pai dos elementos que estão debaixo dele, que é o head e o body, ok? Aqui, os filhos aqui, se você tem meta, script e title, eles são filhos de head e irmãos entre si, ok? E aqui, você tem os elementos H1, P e P, eles são filhos de body e irmãos entre si. E aqui você tem o elemento A e o elemento B como sendo filhos e irmãos entre si. Então você vê que tem uma hierarquia aqui acontecendo nessa estrutura, que é muito parecido com o que está escrito aqui, entendeu? Só que aqui ele está, digamos assim, de lado, né? E aqui na árvore ele está de cima para baixo, é um pouquinho mais fácil de visualizar. Mas é essa a mesma lógica que tem da hierarquia. E sobre o CSS, o que a gente pode falar um pouquinho aqui só para vocês, só para introduzir um pouco vocês sobre o CSS. A gente já sabe como é que está estruturado hierarquicamente o HTML, e agora a gente precisa selecionar os elementos ou as tags de uma página para poder aplicar os estilos nele. Normalmente o CSS ele é usado isso, para você aplicar os estilos, mas no nosso caso a gente não vai utilizar para aplicar os estilos. A gente vai utilizar para poder selecionar os elementos e guardar as informações textuais que tem dentro dele. Por exemplo, aqui nessa estrutura HTML, a gente vai utilizar o CSS para poder coletar o dado que está aqui dentro de title, por exemplo. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer, porque o importante para a gente não é coletar as tags, o importante para a gente é coletar o conteúdo que está dentro dessas tags. E é isso aí que a gente vai fazer mais para frente no tutorial. Beleza? E aí, agora a gente vai observar aqui os elementos HTML sendo selecionados através do CSS, aplicando um estilo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma sintaxe do CSS. Aqui eu estou dizendo que para todos os elementos, todas as tags HTML/P que você encontrar, aplique a propriedade color, né, que é a cor, vermelho. Então, isso aqui é uma sintaxe de CSS. Você está aplicando na tag P a cor vermelha, certo? É assim que funciona o CSS. E você pode, claro, explorar isso aqui um pouco mais. Isso aqui é só bem básico, só para vocês poderem ter essa primeira visualização. E aqui nós temos aqui uma estrutura, um site, ok? Um site qualquer aqui, que a gente pode ver que tem todas as informações. E aqui, essa parte aqui de baixo que vocês estão observando aqui, que ele está mostrando o código-fonte e tal, é quando você abre o seu navegador de internet e aperta a tecla F12. Eu não sei se alguém já fez isso, mas imaginando que aqui você, como um desenvolvedor de software, já tenha feito isso alguma vez, mas se você apertar a tecla F12, você abre esse modo de desenvolvedor, onde você consegue observar as informações que tem por detrás dessa página web bonitinha aqui. Então, você vai conseguir ver aqui as tags, os elementos HTML nas estruturas. Você vai conseguir ver aqui do lado o CSS, que está sendo aplicado dentro dessa tag LI. Então, você consegue perceber aqui.
E ele te traz todas essas informações aqui dentro, e é uma ferramenta muito importante para você conseguir fazer o estudo desse HTML que tem dentro daquela página, para poder conseguir coletar os dados que estão ali dentro. Então, aqui você selecionando mais um exemplo aqui, né? Selecionando todos os elementos de tag A que possuem o texto para poder coletar esse dado. Então, a gente está pegando todos os elementos aqui do A, que vai coletar tudo que tem dentro da tag A. Então, é isso aqui que é importante da gente perceber, de ter esse pensamento de conseguir imaginar as tags como um ponto de ancoragem para a gente poder coletar esses dados. E aí existem formas que a gente pode selecionar os elementos na página. E essas formas de a gente selecionar esses elementos na página, que a gente vai utilizar aqui, são seletores. São o CSS Selector. Então, a gente vai poder selecionar, dependendo da maneira como a gente usa o CSS Selector, a gente vai poder usar ele para poder coletar esses dados. Normalmente, os seletores, eles selecionam um ou vários elementos para que você possa aplicar estilos nele. Então, você vai usar uma lógica ali nesse seletor para poder aplicar aquele estilo, deixar a cor, mudar a cor, no caso aqui, como o exemplo ele está mostrando. Mas, no nosso caso, a gente vai utilizar para poder obter o dado, para a gente poder coletar o dado. A gente vai usar essa mesma estrutura que tem do CSS Selector para coletar o dado, não para aplicar a cor, porque nosso objetivo aqui não é fazer a parte da interface. Então, por exemplo, só para trazer dois exemplos aqui bem rapidinho para vocês, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá? Então, aqui, esse primeiro caso aqui, ele está selecionando, eu estou selecionando todos os elementos P e aplicando a cor vermelha, como já tinha mostrado ali antes. Aqui, ó, quando tem um P espaçamento, um espaço aqui e a letra e a A, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando todos os elementos A que sejam filhos de um elemento P. Então, todos os As que estão dentro do P, eu quero aplicar a cor azul. Então, essa aqui é a ordem de leitura, certo? Todos os elementos As que sejam filhos de um elemento P. Todos os As que estão dentro de P. Tá? E aí, quando você quer fazer isso, você aplica o espaçamento aqui que ele vai fazer isso. Então, para todas as tags As que estão dentro da tag P, aplica a cor azul, certo? Existem outros seletores que a gente vai ver mais na frente também, que vai ser importante para você poder fazer essa coleta dos dados. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre bots. Eu fiz essa pequena introdução ali ao HTML e CSS. O JavaScript não é necessário nesse momento, é só realmente mais o HTML, CSS e o CSS Selector para a gente poder colocar isso em mente, que a gente vai utilizar. É importante a gente saber isso. E agora eu vou fazer uma introduçãozinha sobre o mundo dos bots, sobre como é, para que eles são utilizados, por que a gente precisa coletar esses dados, certo? Então, por que a gente deve criar um bot para coletar os dados? Como eu falei agora. E aqui a gente tem algumas aplicações da coleta de dados. Uma primeira pode ser para prospecção de novos clientes. Então, imagina que você tenha a sua carteira de clientes ali e você quer descobrir quais outros novos clientes que você pode ter. Uma maneira de você fazer isso é coletando dados na web. Então, você conseguindo perceber, com base nas suas buscas que você faz, achando algum site, alguma fonte que possam ter outros clientes, você pode coletar isso de várias fontes e juntar tudo em uma só. Então, você ter um bot para coletar esses dados é extremamente importante. Porque imagina, você ficar fazendo essa prospecção de novos clientes tudo na mão, ou utilizando uma pessoa. Aquela pessoa podia estar realmente fazendo algo que uma pessoa poderia estar fazendo, que não uma máquina. Se tem alguma máquina que dá para fazer aquele serviço, a gente pode utilizar ela para poder depois passar esses dados para uma pessoa realmente fazer uma análise que só um ser humano consegue fazer. A gente também pode utilizar os bots para tirar uma dúvida. Então, imagina que você tem alguma dúvida sobre, putz, como é que eu vou conseguir saber se os meus clientes estão comprando mais de mim ou comprando da minha concorrência. Então, você pode conseguir fazer isso através de um bot de coleta de dados. Outra maneira é para fazer monitoramento de mercado. Você quer saber quantos clientes novos estão surgindo, quantos concorrentes novos podem estar surgindo na sua área. E aí você ter um bot coletando esses dados sempre na web é uma maneira de fazer isso. Você também pode utilizar para gerar novos insights. Imagina que você tem uma necessidade de coletar uma quantidade grande de dados para poder fazer uma análise mais aprofundada. Só com os bots você consegue fazer isso. Juntando isso com a geração de novos insights, você pode coletar dados para machine learning.
Você sabe que para poder utilizar machine learning, a gente precisa ter uma quantidade massiva de dados. E para colher dados de uma maneira massiva, só utilizando bots. Uma pessoa manualmente não consegue gerar a quantidade de dados necessária. Até poderia conseguir gerar essa quantidade, mas não com a mesma eficiência que um bot faria de uma maneira automática. Então, para poder utilizar o machine learning, ter bots coletando esses dados, realmente é um ganho de produtividade muito grande. Você também pode fazer comparação de preço. Imagina que você tem os seus produtos que você vende, digamos, você vende canecas, e aí você quer saber como é que está a concorrência sua ali com os outros vendedores de canecas que tem na internet. Você pode fazer uma comparação de preços do seu com os deles. Você poderia fazer isso manualmente, entrando nos marketplaces, descobrindo quanto estão os preços da caneca e tal, mas você conseguir ter isso de maneira estruturada, digamos que você queira sempre fazer isso toda semana. Então, imagina, toda semana você vai ter que entrar em todos os marketplaces e ver como é que estão os preços das canecas essa semana, para você poder fazer essa comparação de preço com os das suas canecas. Isso seria, tipo, inviável, entendeu? Você gastaria muito tempo tendo que fazer isso na mão. Se você criar um bot que acessa esses marketplaces, filtra pelas canecas ali que você mais produz e consegue ter isso de maneira automática, é muito melhor. Então, seria uma boa maneira de você aplicar bots para coletar esses dados. E outra vantagem que é muito boa quando você utiliza os bots é juntar dados de diferentes fontes para uma análise. Então, imagina que você tenha diversos bots coletando dados de diversas fontes. Quando você tem os bots coletando esses dados de diversas fontes, tudo jogando, digamos, no mesmo banco de dados, você ganha o poder de estar no mesmo banco de dados, todos os dados juntados de diferentes fontes. Então, ao invés de você... E isso de maneira automática. Então, tipo, é perfeito isso. Aqui na Neo mesmo a gente utiliza muito isso. A gente junta vários dados de diferentes fontes. Nossas fontes jurídicas são para isso. A gente coleta dados públicos de processos judiciais, de diversos tribunais de justiça, juntando todos esses dados numa mesma fonte para que o time de machine learning consigam fazer as análises e para que os clientes consigam fazer uma análise melhor de todas as pessoas que estão com esses processos. Então, só através da utilização de bots que a gente consegue fazer isso daí. Não é um trabalho que um ser humano deveria estar fazendo. E agora vem uma pergunta que normalmente todo mundo se faz. Ok, Matheus, muito legal. Beleza, vi que realmente existe uma gama gigantesca de cenários onde a gente pode utilizar bots para coletar esses dados. Mas a coleta de dados, ela é legal? Eu posso realmente fazer isso? A resposta de primeira mão é que sim, você pode fazer isso. Se você não pudesse fazer isso, você estaria, tipo, cometendo um erro muito grande, porque existem empresas que fazem só isso. Tipo, a Neo é um exemplo de que a gente coleta dados para poder gerar esses insights, para poder ajudar os nossos clientes a perder menos e ganhar mais. Então, sim, você pode coletar dados e não tem problema nenhum. Só que existe um porém. Você não pode coletar qualquer dado de qualquer lugar. Hoje existem leis, como a LGPD, que ajudam a dizer o que pode e o que não pode ser feito. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante a privacidade de dados sobre os dados de pessoas físicas. Então, a partir do momento que você coleta esses dados de pessoas físicas, você tem que ter toda uma curadoria para garantir que aquele dado que você coletou é um dado que é oficial, que é um dado que você pode realmente ter coletado, que não é um dado ilegal, porque existem diversos lugares na web onde vendem dados ilegais. E isso daí é algo que você tem que sempre estar prestando atenção quando você está coletando dados, porque senão você vai estar cometendo algum crime, porque agora já existem leis que protegem isso e que pode ser aplicado a multas e pode também ter uma mancha reputacional se você está trabalhando dentro de uma empresa, ou pode lhe prejudicar também, caso você esteja fazendo a coleta numa fonte que não deveria. Então, mas se você está utilizando bases públicas e esses dados estão disponíveis para qualquer pessoa coletar, você pode coletar sem ter grandes problemas. Agora, uma coisa que é importante é que se atente aos termos de uso de plataformas. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google,
e diversas outras, normalmente quando a gente assina lá aquela cláusulazinha de concordo com os termos, que normalmente quase ninguém lê, né? Mas que deveria todo mundo ler, eles dizem que você não vai utilizar artifícios automatizados para coletar os dados. Então, eles não permitem, quando você cria lá um usuário para acessar essa plataforma, eles não permitem que você faça coleta de dados automática, que seria através da utilização de bots. Então, o fato de você não poder fazer isso faz com que você não possa... Faz com que você tenha que ter atenção de que fonte você está coletando e se você realmente pode ter isso. Você com isso em mente, sabendo que está abarcado pela LGPD, que não tem problema realmente de você coletar, então pode coletar sem problema nenhum. E o que a gente vai utilizar aqui no nosso tutorial? A gente vai utilizar a linguagem de programação Python. É uma linguagem muito usada para coleta de bots, para coleta de dados, né? Para criar bots, para coletar dados na web, certo? A gente vai utilizar, como eu já introduzi aqui para vocês, o HTML. Ele vai ser muito importante no nosso estudo aqui. Também vamos utilizar o Beautiful Soup, que é um framework Python que auxilia bastante no processo de criação e de coleta de dados. E vamos utilizar também o Scrap. O Scrap ele é também outra lib em Python que ajuda a gente a criar um projeto para um bot. E vamos utilizar também alguma IDE. Eu vou estar utilizando aqui o VS Code. Mas você pode usar Sublime, o PyGem, qualquer um que você se sinta mais confortável. Fica a critério de cada um qual que deseja utilizar, mas todo o conteúdo aqui vai ser passado dentro do VS Code. E a gente vai começar fazendo uma extração dos dados. Então, pense o seguinte, temos os sites na web, né, na internet, os sites lá podem estar de forma semi-estruturada, ou pode estar até numa estrutura do jeito que que não lhe agrada. A gente vai fazer a coleta desses dados. Depois que a gente fez a coleta desses dados, a gente vai pegar todos esses dados que vão estar ali coletados e colocar eles em estruturas que vão servir para a gente poder fazer alguma análise. Então, vai depender muito do contexto que você está. Como é que você quer aquele dado estruturado? Então, imagina, eu tenho uma página web, um site, sei lá, de um portal de notícias. Ele está daquela maneira visual que um ser humano gosta de olhar. Mas como é que eu consigo passar aquilo para uma estrutura de dados que realmente uma máquina consiga analisar de maneira mais eficiente? É isso que a gente tem que fazer. No processo de coleta de dados, então, ele envolve tudo isso. Não envolve só você coletar o conteúdo e jogar de qualquer maneira. Envolve de que jeito esse dado vai estar coletado dentro da nossa base, ok? E aí, pessoal, a gente vai entrar no próximo cenário aí na parte prática e queria saber o que vocês acharam do vídeo aqui, se vocês gostaram, se gostaram da dinâmica. Se você gostou aí, achou isso interessante para você, então curta o vídeo, se inscreva aí no canal, comente o que você achou desse vídeo aí para a gente poder ter um feedback melhor. E sempre que precisar, você pode contar com a gente aí para ajudar cada vez mais o desenvolvimento de vocês dentro do nosso grande setor de desenvolvimento de software. Valeu, pessoal!